Primeiramente, uma boa tarde. Estamos aqui no primeiro ADM Tech do ano de 2025, estúdio novo, um assunto efervescente que é na área de startups. Estou com uma turma muito bacana que nós vamos explorar eles. Eu prometi isso, que nós vamos explorar eles muito durante essa conversa, né? O tema que hoje a gente vai querer explorar aqui bastante é uma visão 360 da área de startups, focadas tanto em Construtechs quanto Promtechs. Por que eu digo 360? Porque a gente vai estar olhando muito e batendo esse papo aqui, trazendo uma visão que possa inspirar quem tem a startup, quem está procurando investir, as incorporadoras que eventualmente estão buscando parceiros. E para começar bem esse programa aí, vamos apresentar meus convidados aí. Eu vou começar lá da outra extremo. Eu tenho o prazer de ter o Igor aqui com a gente. Ele é analista de uma venture capital da Honey Island, né? Está aqui com a gente. Obrigado. Prazer. Se pudesse se apresentar para o nosso público, acho que é bem legal. Claro. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Eu sou o Igor Bueno, eu sou analista de Venture Capital da Honey Island, que é uma casa especializada em fintechs. Eu faço parte do time há mais ou menos uns 3 anos, então nesse meio tempo deu para falar com muita startup, deu para buscar muita startup, sobretudo do mercado financeiro. Quando a gente fala do universo de fintech, tem muita intersecção também com o mercado imobiliário, né? Então, quero trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês hoje e bater esse papo com vocês. Bacana, Igor. Bem-vindo. Obrigado. Caio Feijó, da FIR, está aqui com a gente, é FIR Capital Partners, ele representa essa empresa, vai estar trazendo aqui o conhecimento dele nessa área. Ele trabalha em toda a jornada da startup, desde o momento da localização até o desinvestimento, ou seja, vai ter bastante coisa bacana para contar para a gente. Se apresenta para nós lá. Legal, Fabiano. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Bom, pessoal, sou Caio, sou Principal na FIR Capital. A FIR Capital é uma gestora de fundos de Venture Capital e também Private Equity, fundada em 99, e a gente está justamente nessa jornada que você falou, olhar várias empresas desse mercado, cobrir empresas que já estão no estágio de maturidade um pouco maior do que os VCs tradicionais, e de fato conseguir fazer uma alocação de capital um pouco mais relevante, né? Então cheques variando aí de 25 a 150 milhões, então é uma tese um pouco mais growth, vamos dizer assim. E minha jornada pessoal é muito disso, de mercado financeiro e também tentar conectar esse mercado financeiro com o mundo do empreendedorismo. Então trazer essa visão do mercado financeiro para o mundo dos negócios e conseguir ajudar esses empreendedores, empresas que a gente investe, a de fato conseguirem chegar num outro estágio, ou seja, um outro fundo investindo, seja um próximo estágio de aquisição. Então é muito essa minha missão aí pessoal de vida também atrelado com esse mundo profissional. Muito bacana. Eu estava conversando com eles antes de a gente iniciar aqui o episódio. Os dois foram importados para Curitiba, né? Paulista, outro mineiro, que estão adorando aqui a nossa região, eles vão ajudar muitas startups daqui a se desenvolver. Legal. Podemos estar com vocês, Vinícius. Com certeza, pode me Legal. Aqui do meu lado tem meu parceiro, né, o João Guilherme, ele tem 3, 4 chapéus nessa história aqui, parceiro nosso, diretor da DMI. Além disso, também tem uma incorporadora, portanto, sente as dores dessa área, e também tem um papel de diretor de investimentos do Curitiba Angels. Obrigado, João, pela parceria e estar aqui de novo junto com a gente. Obrigado a você, Fabiano. É um prazer estar novamente aqui. Espero que seja a segunda de várias. Vai ser, parceiro, vai ser. Tamo junto, esse negócio é nosso. Lembrando que a ADM Tech é um podcast da ADMI Paraná, patrocínio da ADMI Paraná. A gente está recebendo essa grande oportunidade de trazer sempre bons temas para que a gente possa fomentar a área de tecnologia e a gente trazer evolução para esse negócio. Muitas vezes podem estar perguntando, mas por que nós estamos trazendo esse tema nesse momento? Para quem está um pouco por fora do que está acontecendo, hoje nós temos 955 startups no Brasil todo trabalhando na área ou de Construtech ou PropTech, ou seja, é um público bastante grande. Aumentou nos últimos 5 anos 282% o número de empresas trabalhando nesse setor. Ou seja, é um setor que vem crescendo, pujante, um setor que representa um número importante do PIB nacional e por isso a relevância da gente trazer aqui, né? E eu vou começar explorando um pouquinho aí questões de potencial de mercado, né? Igor, vou começar contigo, tá mais longe, vou te trazer para mais perto nessa conversa, né? Claro. Quais tipos assim de característica, né, torna o mercado imobiliário atraente, né, tanto para startups quanto para investidores? Como é que tu pode contar isso para a gente? Bom, perfeito. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem uma característica de ser um mercado bastante resiliente.
Se a gente olha, por exemplo, para o ano passado, a gente teve patamares da taxa de juros altas, né, comparado a outras nações, e mesmo assim, a gente teve recordes, assim, número de apartamentos vendidos, teve um aquecimento desse mercado em relação ao ano anterior. Então, mesmo que você tenha certas condições econômicas que não seriam as mais favoráveis para o desenvolvimento imobiliário, você vê que esse mercado ele persiste forte, né? E além disso, a gente já está indo para uma onda assim, de inovação nesse mercado que não é a primeira, né? A gente, ao longo do tempo, desde mais ou menos 2013, quando surgiram as primeiras grandes tecnologias do mercado imobiliário, a gente teve um amadurecimento muito grande desse mercado, né? Então você já tem, junto a essa resiliência do mercado, alguns cases de sucesso. Então eu acho que para um investidor, para alguém que quer adicionar capital nesse mercado, ter essa resiliência, mais esses casos de sucesso, e aqui eu posso citar Quinto Andar, Loft, são bons sinais de que é um mercado aí em expansão. Então, do meu ponto de vista, em resumo, resiliência, uma certa inelasticidade no mercado e também esses cases de sucesso que foram construídos. Muito bom. E aí, Fabiano, deixa eu só... Vamos lá, é um bate-papo. O que o Igor está falando, que eu acho que é interessante. Então, a gente pode pensar, acho que nessa ótica de volume, então, um mercado que transaciona uma quantidade enorme de recursos, como o mercado de capital, por exemplo, em si, é um mercado que hoje ele já tem uma certa organização, pelo que o Igor falou, que já tem uma construção de base tecnológica que já vem de algum tempo e que essas empresas hoje já estão mais especializadas, então, e que hoje você consegue mapear muito bem onde que essas startups estão localizadas dentro da cadeia de valor do cenário de construção, de Construtex e PropTex. Então, já tem uma organização ali que funciona muito bem, que se conhecem os players, consegue acessar esses players. E também uma coisa que pode ser boa numa ótica e ruim também é uma concentração. Hoje, para o investidor que está olhando como um fundo de venture capital mais institucional ou qualquer coisa, a distância para o seu investimento importa. Porque, querendo ou não, você precisa estar perto das pessoas que estão ali na operação, né? Então, essa concentração que hoje está mais no sul-sudeste também pode favorecer esse tipo de fomento a essas regiões, por mais que haja pouco fomento nas demais, mas que ajuda o investidor a ter mais visibilidade daquele investimento, estar mais próximo do ecossistema, participar mais, estar mais integrado, ter mais conhecimento, né? Como a gente está fazendo aqui de uma certa forma. Perfeito, bacana. Caio, não vou deixar você parar, vou te perguntar aqui. Conta um negócio pra mim. Vamos falar mais uma coisa a colocar também. Hoje tá legal. Eu acho que uma coisa extremamente importante em relação a isso é que o segmento imobiliário representa uma grande fatia do nosso PIB. A gente está falando aí de quase 10% do PIB do Brasil. E ele é um mercado historicamente tradicional em termos de inovação. Então, isso traz oportunidades gigantescas de você conseguir desenvolver novas tecnologias, sistemas, métodos construtivos. É um mercado inexplorado em termos de... Você sabe que eu tenho o mesmo ponto de vista que o teu, né? Quando a gente começou a conversar dentro da DMI sobre tecnologia, conversar com o Tomás ano passado, quando ele assumiu, eu falei, cara, tem muita coisa que dá para fazer dentro desse mercado imobiliário, a gente trazendo tecnologia. E essa iniciativa que a gente está tendo aqui na DMTech justamente é para isso, para fomentar o pensar, trazer conhecimento e trazer as pessoas para dentro do jogo da tecnologia dentro do mercado imobiliário. Caio, me conta um negócio. A gente falava e você passa por toda a jornada, analisando desde o início de quando alguém está procurando ou vocês estão procurando uma tese, né? Hoje, o que te chama atenção com tendência e tecnologia de destaque de startups nesse segmento aí? Eu acho sim, Fabiano, que para a gente pensar nessa tendência, a gente tem que olhar um pouco pelo que já foi feito, vamos dizer assim. Legal. Então, se a gente olha esse mercado imobiliário de uma certa forma, a gente tem uma fase ali até, como o Igor falou, 2015, 16, 17, que é mais uma fase de tecnologia, fomento da base tecnológica do que vai ser a tecnologia aplicada à construção. Então, é aí que se começa com grandes empresas. A gente falou Quinto Andar, etc., mas a gente pode falar da própria ABC da construção, que a gente vê, a gente pode falar da AutoQI, Softplan. Então, são empresas de base que trouxeram a tecnologia aplicada. Depois começaram a ter essas startups, e as startups, como você falou, cresceram 300% nos últimos anos, e eram muito poucas no começo, e essas startups eram generalizadas, né? Então, eram startups que, às vezes, pegavam várias etapas da cadeia, talvez não tinham uma especialização muito grande, não tinham uma capacidade de escala muito grande por não ter funding, né? E aí, isso a partir de 2018, começou a dar uma cor diferente para esse contexto de mercado de Construtex, PropTex. Então, passaram a ter mais investidores nesse mercado. Esses investidores também começaram a exigir um pouco mais de nível de especialização dessas startups, até pela concorrência que essas startups estavam tendo entre si. Então, a gente começou a ter um mercado um pouco mais, vamos dizer assim,
fragmentado em termos de soluções, mais especializações e com maior volume de empresas. Como você falou no último ano, 985, né, se não me engano. E aí, agora a gente está no momento onde a gente tem esse mapa muito bem claro de que onde essas startups estão em termos dos estágios da cadeia de valor de construção, desde lá do planejamento até hoje numa fase que a gente está, que é, vamos dizer assim, após entrega de uma obra ou o uso de uma propriedade em si. E aí, com esse novo mapa, a gente passa a ter hoje uma visão que as startups, além de especializadas, elas começam a também ter que trazer outros tipos de solução, outros tipos de soluções de tecnologia para conseguir ter um modelo de negócio um pouco mais complexo na entrega final. Então, uma coisa legal, que são os cases que o Igor pode falar, que a Honey Island já investiu, inclusive, e que a besteira da construção também faz dentro de casa, que é, às vezes você tem um modelo que tem um fim de, talvez, sei lá, ser um CRM, mas que, de alguma forma, ele pluga também alguma solução de crédito imobiliário, Perfeito. ele pluga alguma outra solução de tecnologia para fazer sentido naquele modelo de negócio mais complexo. Então, acho que a tendência é a gente ter, a partir de agora, do momento que a gente está, modelos de negócio cada vez mais complexos no âmbito de PropTechs e ConstruTechs. Então, isso é uma coisa. E aí, dentro dessa tendência, eu acho que vem algumas novas frentes de inovação que a gente pode olhar com um pouco mais de, vamos dizer assim, de apreço ou um pouco mais de carinho, né? Acho que short stay é uma coisa que está aí para ficar, né? E que pega toda essa cadeia de valor e tem muita inovação que pode ser feita desse mundo de short stay. A gente pode olhar para estruturas de PropCo, que são justamente essas estruturas que têm um core operacional, mas que também trazem esse lado do investimento no ativo físico em si, através de estruturas financeiras, como FDIC, FII, etc. A gente pode olhar também, vamos dizer assim, modelos de construção modular, que é uma coisa que está muito em voga hoje, consegue deixar, vamos dizer assim, um processo ali de construção muito mais produtivo do que é feito tradicionalmente. E eu acho que uma coisa que também vem para colar isso tudo de uma forma, não só em ConstruTech, PropTech, mas quando a gente fala de tecnologia, são as tendências de inteligência artificial. Então, acho que isso hoje faz com que a gente mude o nosso olhar para a tecnologia, tem, vamos dizer assim, a capacidade de mudar a base tecnológica que a gente tem atualmente e trazer inovação em todas as etapas de todas as cadeias, toda a cadeia de valor para todas as startups que a gente olha hoje. Então, tem solução que pode ser aprimorada em chatbot, tem solução que pode ser aprimorada em score de crédito, tem solução que pode ser aprimorada em rotas mais eficientes para entrega de de algum produto que está ali dentro dessa cadeia de construção. Então, tem N coisas passando por inteligência artificial que também é uma tendência para a gente olhar. Então, acho que isso aí é um... Sabe que você está falando tem uma base muito importante, muito sólida. Eu vou juntar com a prática, né? Nós, na trajetória, nós estamos aplicando a parte de robotização de processo. Legal. Automação. E vem crescendo dentro do mercado de incorporação, mas também vem crescendo de uma forma generalizada. Né? Hoje, nós, felizmente, temos, dentro da própria DMI, temos clientes que são incorporadores e próprios colegas fornecedores também. E aí, uma coisa que agora a gente começou nesse modelo de complexidade que você está falando, nós estamos integrando inteligência artificial no nosso RPA. Legal. Né? Porque justamente a gente começou a entender o seguinte, não é mais uma solução de cauda pequena, nós temos que ter uma cauda longa, ou seja, a gente precisa entregar algum pouco mais de valor e usar mais essas informações que a própria robotização está trazendo, ou seja, a teoria que você traz, o lado do investidor que você traz, a gente na prática, naquilo que está trabalhando, está executando e está sentindo exatamente assim. João, deixa eu trazer aqui para a conversa, queria te pedir um negócio agora, vamos botar dois chapéus, né? Como investidor e como incorporador, né? Vamos lá, como investidor anjo, como incorporador, né? Como é que você está enxergando as startups que atuam na inovação do nosso setor e o que elas estão trazendo realmente de prático no dia a dia aí de atuação? Legal. Eu vejo uma atuação no mercado imobiliário, passando em tecnologia, vindo em algumas principais frentes. A gente tem aí, nos últimos 20 anos, os principais sistemas que foram trazidos para o segmento. Esses sistemas envolvem Cienge, envolvem Mega, esses sistemas que são de controle de obra mesmo. Há uns 10 anos, a gente passou, há uns 10 a 15 anos, a gente passou a ter uma inovação em um nível mais consumidor dentro do nosso mercado imobiliário. Exemplo disso é a startup como Quinto Andar, por exemplo. É uma startup que veio para atacar uma dor que já vinha, de certa forma, sendo atacada há décadas, desde que a gente conhece o
o mercado imobiliário, de maneira geral, né, que é a locação, que eles fizeram foi profissionalizar, colocar uma embalagem mais tecnológica, escalável e levar isso a mercado. Agora, nesses últimos 5 anos e acho que principalmente nesses últimos 2 a 3 anos, as principais tecnologias que vêm sendo trazidas para o segmento são, como o Caio trouxe, por exemplo, inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando praticamente todos os segmentos da indústria de uma forma muito rápida. O nosso mercado, ele também é um que tem uma relevância muito grande em questões de sustentabilidade. Certo. Isso é algo que a gente passou por um boom de investimento em empresas de tecnologia que vinham atacar essa necessidade de produtos mais sustentáveis. Agora, acho que principalmente puxado por essa convergência de capital que foi para a inteligência artificial, a sustentabilidade nesses últimos 2 anos perdeu um pouco do volume de investimentos que vinha tendo no passado, mas é algo que, de maneira geral, na minha visão, o mercado imobiliário inteiro tem que abraçar. Bacana, legal. A gente falou um pouquinho de tendência no mercado, falou um pouquinho de cenário, né? Vamos agora pensar um pouquinho para ir falar com o nosso público das startups, né? E aí vem a parte de explorar vocês. A gente quer dica aqui, a gente quer atalho, a gente quer saber como faz o jogo, né? Então eu vou abrir a pergunta para vocês dois aí, tanto o Igor quanto o Caio, sintam-se à vontade, né? O que uma startup precisa mostrar para vocês para ela chamar atenção? Boa. Olha, a gente segue uma metodologia, assim, de forma geral, que é a metodologia dos 6 T's, né? Que a startup, ela tem que ter qualidades nesses 6 T's, que são time, tração, timing, tamanho de mercado, termos e... Qual que eu estou esquecendo aqui? Tecnologia. Tá? Então, são esses 6 grandes temas e os 6 grandes T's, né? Então, a gente vai sempre olhar, assim, para ver se o time que está empreendendo naquela empreitada já teve experiência com isso antes, porque se o empreendedor já fundou uma empresa naquele setor, eventualmente teve sucesso ou, ao contrário, faliu uma empresa, com certeza ele aprendeu muito, né? Tecnologia, cara, tem que ter uma barreira de entrada tecnológica, porque senão o produto se torna muito replicável, né? E outros players vão entrar. Tamanho de mercado, para você ter para quem vender. Timing, né? Porque existem muitas soluções que hoje cabem assim na nossa realidade, mas que elas vieram em um momento específico, né? Existem várias outras soluções que, cara, se fossem em uma outra época, não teriam uma aplicação. Então, essa questão de timing, termos, tem que estar dentro da nossa tese. Eu acabei não falando aqui na introdução, mas a tese da Honey Island é bastante voltada para fintech e, sobretudo, no early stage. Então, a gente geralmente entra em rodadas um pouco anteriores a, por exemplo, aos estágios em que a FIR atua, que são rodadas mais de crescimento. A gente geralmente entra numa rodada seed, numa rodada pré-seed, então os termos têm que estar alinhados assim com a gente. E bom, eu devo ter pulado algum T aqui, mas de forma geral é isso, né? A gente olha esse conjunto da obra. E para tangibilizar isso, tem 2 investimentos do ramo do imobiliário que a gente fez recentemente. Legal, compartilha com a gente. E que tem uma certa convergência com fintech, claro, né? A gente fez 2 investimentos, um numa empresa que chama Macasi, que é uma empresa que ajuda a disponibilizar crédito para construções residenciais. Porque o fundador, que inclusive já havia trabalhado no setor, é o mesmo fundador da Tec Verde, o Caio Bonato, e o Lucas Maceno também vem da Tec Verde, eles identificaram que havia um grande problema no financiamento de construções residenciais, porque muitos dos injetores de capital eles não tinham certeza se a obra ia acabar ou não. Então a Macasi criou um sistema de gestão dessa obra que permite a disponibilidade de crédito por etapas. Então você consegue fazer um financiamento por etapas com base nos KPIs. Então você estabelece certas metas, à medida que essas metas forem cumpridas, aí o dinheiro, a linha de crédito, ela é disponibilizada aos poucos. E aí a Macasi disponibiliza um software de gestão tanto para o cliente final que está pedindo financiamento, quanto para o injetor de capital e para as incorporadoras. Então essas 3 partes passam a ter a visibilidade ali da obra. Então essa é uma das soluções e isso comprova um pouco dessa teoria dos 6 T's, né? Porque, por exemplo, os empreendedores já empreenderam nisso anteriormente. E tem uma outra que é a Cred Aluga,
que é focada em fazer fiança onerosa. E aqui desses 6Ts eu destacaria, por exemplo, o tamanho de mercado. Como a gente falou, o mercado de aluguéis no ano passado cresceu, ainda que você tenha tido um aumento de preços, a busca por imóveis alugados, a venda de imóveis continuaram crescendo, né? E a Credialuga, ela é focada nisso. Ela chega até a imobiliária e diz assim, olha, eu vou ter uma porcentagem aqui do volume de aluguéis que você tem, e aí se algum inquilino não pagar você em algum momento, eu tenho aqui a garantia de que você vai receber esse valor. Então, é essa lógica. E aí, bom, respondendo e dando alguns exemplos aqui do que a gente efetivamente investiu. Caio, e aí? Muito legal você falar isso, Igor, porque eu parto de uma perspectiva diferente, mas a gente chega no mesmo lugar, eu acho. Porque eu olho para os últimos anos da indústria de Venture Capital e Private Equity, por exemplo. Então, se a gente olha em termos de volume de investimento e quantidade de rodadas realizadas, a gente vê que na nossa indústria, por exemplo, teve um pico entre 2020 e 2021. Sim. Private Equity foi final de 20, Venture Capital meados de 21, enfim, mas teve o pico 2021. E aí, desde então você teve queda seguida de manutenção, de volume e também de quantidade de rodadas realizadas. E aí ano passado, muito interessante, a gente viu uma queda muito abrupta no número de deals realizados, então que caiu 35%, né? Foi 300 e poucos deals realizados só, mas o volume se manteve. Então, o que isso acontece? Os investidores, eles estão cada vez procurando startups mais maduras, eles estão com mais capital para investir em poucos ativos, então colocam um cheque cada vez maior, né? E esses investidores, provavelmente, imagino eu, estão olhando para uma tese um pouco mais de valuation ajustado, empresas que já têm algum tipo de rentabilidade. Então, são teses, assim, imagino, não tão early stage ou que não tem uma comprovação muito clara do modelo de negócio. Não tem um pouco a questão do apetite do risco? Que hoje a gente está com uma Selic que ontem acabou de ter um novo ajuste dela. Se você, sem correr risco, você já tem uma remuneração. Você tem uma remuneração lá e você pega esse capital e vai buscar uma startup que está muito no início ou que não tem uma tese sólida. Eu acho que concorre um pouco. Vocês comungam dessa opinião ou ela é divergente para vocês pensam? Acho que sim. Acho que o drive macro acaba guiando, né, o que os investidores estão olhando no momento presente. Apesar de que o nosso produto em si é um produto que ele é um alternativo, né? Certo. Então, ele de fato ele descola um pouco desses cenários macroeconômicos justamente por ser um veículo de longo prazo. Então, um fundo de investimento como a gente gere, por exemplo, são veículos de 8 anos. Então, não necessariamente está tão casado assim com um momento macro, mas sim, o apetite pode mudar ou não, dependendo, né, do que de fato acontece nessas taxas. Mas o ponto que eu ia trazer aqui, Fabiano, é que olhando para esse contexto atual hoje, o que a gente percebe? Poxa, as empresas elas têm que estar, de fato, mostrando um crescimento, de fato, um crescimento agressivo, robusto, mas também com rentabilidade. Então, ela não pode olhar só para crescimento, como algumas empresas olhavam anteriormente. Mudou o drive. Essa empresa ela tem que trazer um time muito capaz, porque o cenário está bastante competitivo de funding. Então, ela tem que provar para o investidor que ela tem o melhor time para executar aquela tese dentro daquele contexto de mercado, né? Essa empresa ela também tem que olhar para a visão de longo prazo. Então, ela tem que ter muito claro na cabeça dela, e aí é um ponto depois que eu trago a gente no conversa, mas ela tem que estar mais claro na cabeça dela, né? Onde que ela está indo e por que ela está indo para aquele lugar, como ela vai. Então, isso tem que estar claro também, chegar nessa visão de longo prazo. Então, ela tem que ter essa congruência de aspectos, vamos dizer assim, que não são puramente técnicos, de tecnologia, de produto, etc., mas que mostra para o investidor a capacidade daquele negócio, daquela união de pessoas, de fazer com que aquele projeto dê muito certo, né, num nível de maturidade muito importante e robusto, como eles estão exigindo hoje. Então, acho que isso também cola um pouco com o que o Igor está falando aí do 6T, né? Eu consigo acrescentar uma visão, acho que num degrau anterior ao de vocês na cadeia de investimentos. Então, a gente está falando com vocês dois, vocês são de fundos de Venture Capital, eu tenho uma visão mais de investidor anjo mesmo. Num cenário em que as startups, elas ainda não têm uma forma de comprovar esses, como você trouxe, Igor, esses 6Ts, com validação de mercado, um cenário mais inicial, assim, às vezes já tendo alguma atração, já tendo lançado o produto, mas a coisa que mais importa é a equipe, é o time que está fundando, é você entender a capacidade daqueles founders, se eles são mesmo as pessoas corretas para fazer
aquilo que eles estão se propondo a fazer acontecer. É isso, em todas as etapas, né, João? Acho que pra gente também que tá Todas as etapas, eu no acho. estágio, né, de mais private equity quase, também é a mesma lógica. As pessoas que fazem aquele negócio de fato acontecer. Bacana. Ô, João, você aí na diretoria do Curitiba Angels deve ver muito pitch de startup. E você consegue trazer pra gente algum pitch aí que marcou você, assim, disse assim, poxa, eu não sei se positivo ou negativo, mas com qualquer um dos dois a gente aprende. Eu sou um ou aprende com erro, na dor, ou aprende acertando no amor. Então, traz aí algum pitch que você viu e diz assim, pô, esse marcou. Conta pra nós. Até pra quem tá vendo aqui, tem a sua startup, ajuda o pessoal a entender isso. Legal, Fabiano. Primeiro que me veio à cabeça, assim, quando você perguntou isso agora, foi um pitch de inteligência artificial. Foi feito a nós há mais ou menos 1 ano e meio. E era uma startup que trazia esses agentes de inteligência artificial. Isso hoje está amplamente falado, está sendo, para 2025, possivelmente vai ser o maior fluxo de investimentos. Só que na época, há 1 ano e meio, foi um negócio que, tipo, apesar de eu entender sobre inteligência artificial e conseguir, de certa forma, prever o que ela traria de diferente em relação a como a gente age como empresa, né? O fato de ter vindo tão cedo. Então, a gente está falando aí em metade de 2023, mais ou menos, segundo semestre de 2023. De ter vindo tão cedo e de uma forma tão próxima a mim. Então, pô, pessoal de Curitiba executando isso que, se eles conseguirem, a empresa multibilionária da noite pro dia, sabe? Então, pra mim, na época, foi super marcante. Se tivesse sido hoje esse mesmo pitch, não teria o efeito. Até hoje, papel parem. Exato. Hoje é comum, né? Mas há 1 ano e meio marcou. Foi bem diferenciado. Bacana. A gente estava falando aí um pouquinho antes, né, de quais são os fatores quando a gente está falando com startups para que elas pudessem receber atenção, né? Vocês como investidores, né, quando vocês vão, obviamente vocês não vão dar para nós exatamente o modelo de avaliação de vocês, não é essa a expectativa, né? Mas o peso, assim, vocês têm fatores que pesam mais, são mais preponderantes numa avaliação para o início desse namoro com a startup, com investidores, ou seja, você citou 6Ts, você citou alguns outros fatores, mas tem algo que é tipo assim, se não der check, a gente não vai para frente, ou se der check, a gente vai para frente. Tem algum fator, assim, crítico e chave na avaliação de vocês dois? Olha, tem algumas coisas que, como casa, a gente vê como um sinalizador ali de algo que a gente precisa prestar atenção, como, por exemplo, membros de uma mesma família na liderança da empresa, assim, ou um casal que lidera uma empresa, ou um pai e filho. Não que isso seja uma característica excludente, mas a gente leva isso em consideração quando a gente está avaliando o time com um cuidado um pouco maior, porque a gente sabe que o lado profissional e o lado pessoal, às vezes, se caminham ali muito próximo, podem gerar eventuais problemas. A gente tem exceções a essa hesitação que a gente tem, como, por exemplo, o caso da Pismo, né? A Pismo é uma fintech que foi vendida por $1 bilhão, né? $1 bilhão. Então, assim, é uma empresa que foi fundada ali, se eu não me engano, são 2 irmãs e um cunhado, alguma coisa assim. Talvez se tivesse passado por a gente prestaria atenção nesse ponto, não seria excludente, mas a gente veria como um detalhe ali mais delicado. Então, assim, eu não diria assim que tem nenhum checkbox eliminatório, mas esse, por exemplo, é um dos temas em que a gente olharia com um pouco mais de cuidado, sabe? Também composição de cap table, né? A gente faz um investimento em uma startup imaginando que em outras rodadas posteriores ela vai sendo diluída, a nossa participação vai ser diluída também, mas a cada rodada a empresa vai se valorizando. Então, o nosso share da companhia vai se valorizando também. Quando você tem, por exemplo, o cap table muito desbalanceado, um investidor só externo, que às vezes nem está no negócio, que tem 90% do negócio, a gente também olha com uma atenção, que a gente fala, olha, esse cara às vezes pode travar negociações futuras, porque o próprio fundador tem 10% da empresa, tem 15% da empresa, sabe? Então, são alguns pontos que eu mencionaria aqui que são de atenção. Caio, o que dá para complementar nesse? Acho que é mais fácil perceber essas nuances de aspectos e teses no mundo do venture capital do que no mundo do private equity, sim.
Então, a gente que está no late stage VC, early stage private equity, vamos dizer assim, a gente tem capacidade de fazer deals muito mais customizados Certo. do que especificamente quando você está numa cadeira de VC, olhando um pipeline muito padrão, entre aspas, e com uma tese muito bem clara. Então, esses aspectos que o Igor mencionou, sim, de fato, são red flags para a gente quando a gente vai olhar o projeto, mas a gente não deixaria de investir porque a gente tem capacidade de resolver numa mesa de negociação de determinada forma. Porque a gente tem maior volume financeiro, talvez, uma estrutura de governança muito boa com advogados, que podem ajudar na composição daquele negócio da melhor forma. A gente pode trazer, talvez, no meio de um projeto desse, já no D0, uma tese de aquisição de uma outra empresa, que talvez os founders estejam ali mais alinhados que a gente quer e pode se plugar nesse projeto. Então, assim, a gente pode ter soluções criativas que nos dão mais flexibilidade, vamos dizer assim, para fazer determinados tipos de investimento, não estão 100% alinhados com aquilo que inicialmente a gente planejava. Né? Então, acho que esse viés aí é um pouco mais desse mundo de estágio de maturidade mais adiante. É mais difícil ter a empresa perfeita do que acho que no estágio de maturidade anterior, que você consegue ter mais volume de empresas, obviamente, e também ter essas características mais bem definidas, vamos dizer assim. Legal. João, eu vou vir aqui, você faz investimentos, participa lá do Curitiba Angels, faz aportes. Quando você passa assim, um filme, depois eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, né? Passa um filme por empresa que você entendeu que era de alto potencial, fez o investimento falhou, né? Que tipo de aprendizado e que tipo de erros foram cometidos para que uma grande boa ideia não se transformasse, não virasse um grande bom negócio? Legal. Eu tenho, claro, na minha cabeça, um processo pelo qual a gente está passando hoje. É um processo de desinvestimento. A gente entrou há uns 2 anos, mais ou menos, e na época, o pitch foi muito bom, as conversas foram muito boas, os founders também ultra qualificados. E um negócio que chamou a atenção para nós era que a dedicação dos 2 founders não estava total no negócio. E virou uma yellow flag na época, não foi um negócio que simplesmente a gente sinalizou como, não vamos investir nisso, e que olhando em retrospectiva hoje teria sido a decisão correta, mas não acho que foi por isso, tá? Ao longo desses 2 anos, o que aconteceu? É uma empresa, inclusive, no mercado imobiliário, segmento imobiliário. E ao longo desses 2 anos, o founder, apesar dele ser um cara bom em coisas, em execução de coisas as quais ele se propunha a executar, ele era um cara não muito coachable, assim. É um cara que a gente falava uma vez, ele ia lá e repetia o erro. Falava 2 vezes, ele ia lá e repetia o erro. E essa falta de flexibilidade do founder é um negócio que, se você consegue, de alguma forma, entender em um momento zero, então tá lá, nos 3, 4 meses ali, em que você fica fazendo conversas mais frequentes com o founder, você consegue entender, esse cara não vai ser flexível, esse cara não é coachable, para mim é um sinal para pular fora. Bacana. E vocês? Caio, Igor, que cases vocês recordam, tipo assim, case legal, vale a pena, passou no funil e não provou a tese? O que vocês tiveram de aprendizado ou erro comum que vocês poderiam compartilhar com a gente, com quem tá vendo o negócio aqui? Legal. Eu acho que isso que o Igor falou do timing é uma coisa muito importante, porque eu concordo com o João, essa perspectiva de pessoas. Para mim, dentro de um processo de análise que a gente tem muito bem claro, pessoas com certeza são um dos temas de maior relevância, mesmo no estágio de maturidade que a gente está. Mas eu acho que o timing é muito importante, porque às vezes a ideia é muito boa, é inovadora, ela tem, vamos dizer assim, perspectivas de, no futuro, ter uma boa execução no mercado, ou o mercado aderir àquele projeto de determinada forma, mas às vezes você está olhando para o timing errado daquela solução. E aí você coloca determinada energia, recurso naquele projeto e que num primeiro momento pode ser desperdiçado, enfim, não ir muito à frente. E eu acho que alguns projetos que a gente já teve, né, e tô pensando com a cabeça de todas as casas pelas quais eu já passei, que não deram muito certo, foi justamente do timing estar um pouco errado do que deveria estar. E projetos muito à frente do tempo deveria, de fato, acontecer. E aí se gastou muita energia, muito tempo, gastaram energia não só financeira, mas também de pessoas, né, envolvidas nesse projeto, e que de fato não foi para frente, né? E aí, depois de um determinado período de tempo, você acaba também
seminando naquele projeto específico, naquela empresa e, e as pessoas não tocam adiante. Então, acho que essa questão do timing, lado com isso que o João falou de pessoas ali envolvidas nesse processo que tem que fazer a execução acontecer, o projeto acontecer, acho que talvez seriam os principais drives, assim, que eu diria, que de cases que a gente aprovou, investiu, mas que por esse desencaixe não deram certo. Legal. Igor, como é que você contribui com esse bate-papo? Bom, olha, eu não tenho nenhum exemplo específico. É claro que, assim, ao longo dos portfólios que a gente constrói, muitas empresas descontinuam. Isso é parte do Venture Capital. Quando a gente monta um portfólio, a gente já parte desse pressuposto de que parte do portfólio vai falir, né? É um jogo de alto risco. Não necessariamente falir, mas eventualmente não retornar aos múltiplos esperados. É uma parte ali que não vai tão bem quanto outras estrelas ali do portfólio. E eu vejo que um grande motivo para essa descontinuação é você criar uma solução para um problema que não existe, sabe? Você, ao invés de criar uma solução para um problema, você cria um problema para uma solução, né? Você tem uma tecnologia que, de fato, torna um processo mais eficiente, só que você não tem ninguém que está buscando isso. Então, eu chego com um projeto que é super legal, que tem uma tecnologia que é, de fato, inovadora, só que aquela pessoa que poderia se beneficiar daquela tecnologia não está buscando isso, né? Então, você criou um problema para uma solução que você tem. Você criou um produto e aí você falou, olha, poderia se encaixar aqui, poderia fazer desse mercado mais eficiente. Só que se as pessoas que compram uma solução dessa não estão cientes, não sentem essa dor, o projeto em si, mesmo sendo legal, não vai para frente. Então, há exemplos assim no mercado de problemas que foram criados depois de soluções, sabe? E acho que para mim esse é um bom caminho para o insucesso, assim, né? Eu fico pensando aqui, pode falar, João. Tem um caso bem legal, que é recente, em cima disso. Não sei se vocês viram aquela Cooler Screens. Não. Não. Ela entrou na mídia agora, recentemente, porque a Walgreens está com... Desculpa, não lembro se é Walgreens ou Walmart agora. Mas, enfim, uma dessas grandes varejistas americanas está com um processo de centenas de milhões de dólares em cima dessa Cooler Screens. O que eles fazem, o que eles se propõem a fazer é uma tela que você coloca na frente dos produtos sendo vendidos em prateleira, para que você não precisa abrir a prateleira e saber o que tem ali, e para que você não roube nem nada disso. E outro ponto, para que você consiga colocar anúncio. Então, você entra num mercado desses, né, Walgreens ou Walmart, é um negócio meio retrofuturista, sabe? Esses negócios por luz, tela, uma do lado da outra. A empresa varejista ficou, acho que alguns meses com essa Cooler Screens, e aí foi rescindir o contrato. E porque assim, não funcionava, o pessoal não queria de forma nenhuma isso. O número de vendas realizadas, especificamente para esses produtos, caiu consideravelmente por causa dessas telas. E aí você entra no Google e vê os reviews dessa Cooler Screens. A nota tá 1,4, se eu não me engano. O mínimo é 1, né? A nota é 1,4. E aí você pega, eu parei de comprar nessa loja só porque eles implantaram isso. A pior coisa que puderam fazer. Ou seja, o problema é que não existe. Exato. E uma tecnologia boa, que deve ter exigido horas ali de diversas pessoas envolvidas. Investidores, inclusive, mas que no final não atendia ninguém, né? Mas quando eu fui acompanhando o raciocínio de vocês, e a gente tem um pouco mais de estrada, infelizmente. Mas cada um dos exemplos de vocês começou a vir na minha cabeça coisas que aconteceram. Então, tipo assim, resolver problemas que não, enfim, o que eu já vi de startup que sentava, olhava, o cara fazia o pitch e dizia assim, mas o que ele tá propondo mesmo? Né? Sim. Tá à frente do tempo, o time. Tem uma coisa que para mim ela é símbolo. É os óculos de realidade virtual. Quando eles apareceram lá atrás, eles chegaram muito antes da disponibilidade de tecnologia de conectividade. E aí eles não tiveram espaço, né? Quer dizer, a gente tem isso. Você estava comentando aqui, né, João, da dificuldade de founders que não têm flexibilidade, né? É muito engraçado, porque a gente participa de conselhos também, né? Eu participo de 4 empresas em conselhos. E aí a gente tem uma das empresas que a gente participa, tem um negócio novo, e não é um founder, mas é um gestor. E a gente, muitas vezes, cara,
porque não vai dar, Uhum. porque não vai dar. E o cara não é flexível o suficiente para conseguir levar a empresa, todo mundo orientando, dando a condição correta, ele não é flexível ao ponto, ele prefere perder o negócio, ele prefere não fazer virar esse negócio, mas manter A convicção dele. a convicção, vamos chamar assim. Então, cada momento que vocês foram falando, eu falei, cara, eu já vi acontecer. Ou seja, os exemplos de vocês, eles são fantásticos nesse sentido, né? A gente está se aproximando aqui pro fim, porque o bate-papo foi bom e a gente foi rodando aqui, né? Então, eu vou tentar aproveitar um pouquinho aí vocês, né, para dar umas dicas para nós. Vamos imaginar assim, né? Tenho uma startup, tô precisando buscar uma forma de ter recursos, quero alavancar, preciso. Como é que ele chega efetivamente a vocês? Porque a gente, vamos lá, do lado daqui da mesa, né? Muitas vezes a gente vê assim, não, vai no site, cadastra lá, que vai ter um processo de funil, tal. E o que a gente ouve falar muitas vezes, não tem resposta, não avança, não tem feedback e tal. Como que na prática, nos ambientes que vocês trabalham, como é que alguém aborda a empresa que vocês trabalham para poder ser ouvido? Como é que é um caminho? Dá para esse povo aí a trilha certa para eles chegarem em vocês? Legal. Acho que os empreendedores hoje que estão nessa etapa de fato de buscar essa captação ou esse relacionamento com o investidor, acho que eles têm que ter primeiro na cabeça deles quem é esse investidor. Qual que é o tipo de investidor que eu preciso? Se eu estou no estágio de maturidade de investidor anjo, tem que procurar Curitiba Angels. Se eu estou no estágio de maturidade mais early stage, é a Honey. Né? Mais late stage, é a FIR. Então, eu acho que ele tem que saber quais são os tipos de investidores em estágio, mas não somente nisso também, qual a tese que esse investidor de fato investe, como a gente estava conversando no começo do podcast, né? E de fato o que ele pode agregar e como que eu posso estar casado junto com esse portfólio que ele já investe. Então, porque isso quebra uma barreira gigantesca para esse empreendedor de conseguir abordar esse investidor de uma forma correta, né? Ou seja, tem que fazer a lição de casa e discutir com quem está falando primeiro. Tem que entender quem Essa é a primeira dica. Estudar. Tem que estudar. Não adianta bater em todas as portas, oferecendo tudo para empresas diferentes. Porque às vezes é isso, né? Ele se cadastra lá no site, mas, putz, ele está muito longe do que eu invisto em estágio de maturidade. Então, às vezes, ele fica no pipeline, óbvio que tem que ter uma resposta, mas, evidentemente, não atrai a atenção daquele investidor. Acho que esse é o primeiro ponto, conhecimento. Acho que o segundo ponto aqui que eu acho que é legal trazer não subestime ou não despriorize ou qualquer coisa nesse sentido essa necessidade de estar sempre próximo do investidor fazendo relacionamento. É o constante. Não faça isso só no momento que você for captar um recurso. Você tem que fazer isso ao longo da jornada da sua empresa. Né? Tá. Ele tem cases legais, em tanto de investimento quanto de desinvestimento, que os empreendedores da nossa base falavam com a gente 1 ano, 2 anos, 3 anos antes, às vezes, né? A gente acompanhava desde quando era uma empresa nascente até o momento que, de fato, já tinha um faturamento para a gente conseguir investir. Né? Ou até, de fato, tinha um faturamento para um potencial player da indústria conseguir comprar. Né? Então, acho que é muito importante também manter esses relacionamentos constantemente. E aí, LinkedIn, através de pessoas da sua rede de contato, founders que já tenham conhecido aquele investidor, tem que ter um trabalho proativo de querer estar próximo ao longo de toda a jornada desse público, né? Não só no momento de captação. Isso, perfil e constância. Isso, acho que é isso. Esses dois. E aí, Igor? Olha, eu adicionaria isso uma estratégia para chamar justamente esses fundos se você tem interesse em captar. Porque como existem fundos mais específicos para algumas teses, como por exemplo no caso da Honey Island para fintech, se você é um investidor que gostaria desse tipo de fundo no seu cap table, antes de você chegar na cara do gol com aquele investidor que mais te importa, faça alguns testes, elenque alguns outros que têm um perfil talvez um pouco mais agnóstico e que não tem tanta relevância, assim, caso não avance, para justamente você praticar um pouco do seu pitch, você entender qual tipo de pergunta esse investidor vai fazer. Então eu diria que você fazer uma lista de priorização de fundos é também muito importante. Não só conhecer, o que para mim é um dever de casa obrigatório, porque do lado dos fundos, a gente também estuda antes de conversar com a startup um pouco, dá uma olhada no material, se houver, ou dá uma olhada no website, na trajetória do empreendedor. Então, isso para mim é imprescindível, você saber com quem você está falando e você ordenar, em termos de estratégia, quais fundos te interessam mais e menos. Porque se eu quero aquele fundo A, se ele for o primeiro fundo com quem eu falei na minha vida,
há grandes chances de eu fazer um trabalho ruim, porque às vezes ele vai me colocar contra a parede e me fazer uma pergunta e eu não vou saber. E aí eu perdi a oportunidade com o fundo que eu mais queria. Então eu diria uma priorização, né? Legal. E aí falando mais da parte agora de portfólio também, como o fundo ele vai ser seu parceiro ali por um bom tempo, geralmente a gente fala de um investimento que é feito hoje e de um desinvestimento que é feito daqui a 7 anos, 8 anos, né? Se a gente completar o ciclo do fundo inteiro. É necessário que você mantenha um bom relacionamento não só na fase de captação, mas depois que você capta também, né? Porque na fase de captação, quando a gente está tocando ali com o empreendedor é super solícito, manda os reports, manda qualquer informação, e às vezes quando você faz investimento, você descobre que essa rotina de envio assim não é tão ordenada quanto era no fundraising. Então, para manter uma boa relação, assim, isso acho que vale para os fundos também, se manteve uma postura no fundraising, mantenha também depois, vale para o empreendedor, sabe? Então, diria isso. Isso é porque também o empreendedor não sabe quando que ele vai captar de novo, né? Ninguém sabe quando vai... Deu aquele projeto e vai... E aí volta com os tesados. E no mercado de VC, pelo menos a nível Brasil, muitos fundos se conhecem, né? Então, assim, antes de o Caio estar na FIR, na outra casa em que ele estava, a gente já trocava, enfim, já trocamos com Curitiba Angels. Então, às vezes, acho que vale dizer aqui também de você não subestimar o contato que os fundos têm entre si. Porque às vezes você chega e fala, olha, eu tô com um term sheet assinado com um fundo X. Só que esse essa pessoa do fundo X vai ter uma reunião com a pessoa do fundo X. E aí se você for pego de calça curta e não houvesse o term sheet que você falou, talvez tenha um ruído aí. Sem dúvida. Bacana. João, e pensando assim, né, do lado de investidor, né, o que você daria de recomendações para quem está pensando em investir em custom techs e proptechs? Eu acho que a minha máxima eu vou dar 2 recomendações, na verdade. Vamos lá. A primeira é tome o tempo que for realizando a análise. Então, eu acho que é muito pior você fazer uma análise que depois se prova ruim. Uma análise, você ficou um mês lá analisando, investiu e ela se provou ruim depois de 2 anos. E você fica 6 meses e investir ou não investir. Exato. Perfeito. Então, a primeira é tome o tempo fora. Às vezes 6 meses, às vezes desde o ponto que eu comecei a analisar uma startup para potencial análise, até o meu primeiro investimento foram quase 2 anos. E eu já era um cara com experiência de mercado, assim, do ponto de vista mais teórico, né? Tanto o mercado financeiro quanto o mercado de tecnologia. Mas eu levei 2 anos para investir na minha primeira startup. Então, tome o tempo que for até vocês se sentirem... Uma boa dica. E a segunda, que aí é a minha máxima, para isso, né? Eu acho que não existe negócio bom com gente que não é boa, com gente que é ruim. Seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista profissional. Acho que você tem que ter aquela firmeza de que, pô, a pessoa, ela demonstra ser boa, demonstra ser capaz, demonstra ser principalmente ética e vai... Caráter é fundamental. Caráter exato. Legal, muito bom. Gente, muito bacana o papo que a gente teve aqui. A gente tentou procurar trazer várias versões desse bate-papo. A gente conseguiu falar para o pessoal que está com a sua startup iniciando. Falou um pouco sobre, para quem está com o mercado imobiliário, o que tecnologias deve estar de olho nesse momento. Falou sobre o que, sob o ponto de vista de vocês, da análise, né? É importante para que seja a proximidade. Queria abrir um espaço para colocações finais de vocês, né? E da minha parte, agradecendo muito a estada de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma informação sobre teses que vocês estão buscando, sobre o que faz sentido nesse momento as empresas se aproximarem de vocês, ou para poder receber um investimento, eu abro esse espaço agora para vocês. Então, por favor, vamos lá. Igor, já que no início eu também comecei contigo, vou começar a fechar contigo aqui. Legal, perfeito. Bom, pessoal, acho que de mensagem final, queria primeiro agradecer o convite, foi um prazer conversar com vocês. Nós da Honey Island Capital estamos totalmente abertos a novos investimentos em fintechs, estamos indo para o nosso 4º ano desse fundo de fintech, é o nosso último ano de investimento e depois a gente começa a fase de desinvestimento. Então, ainda esse ano a gente busca de 4 ou 5 investimentos, 4 a 5 investimentos. Então, a gente está buscando ativamente, caso você seja uma fintech esteja ouvindo,
uma fintech early stage nos seus primeiros dias, venha procurar a gente. Tem um canal aberto lá no nosso site por onde você se inscreve e eu garanto que você terá uma resposta. Muito bom. Assim, a gente tem um time bem engajado em relação a isso. E bom, estamos aí para ajudar as fintechs que estão surgindo. Olha só, pessoal, ele falou em fintech, mas ele deu um exemplo muito legal de fintech que está envolvida no mercado imobiliário. Exato. Então, hoje as coisas não são isoladas, né? Exato. Você deu o exemplo de onde vocês investiram, que ela está crescendo, então as pessoas talvez elas só pensem no transacional monetário, não, mas nós estamos falando de algo que pode ser o transacional monetário dentro do mercado de incorporação. Tá certo, do meu ponto de vista? Tá certo. É a da DM ainda, né? A quer dizer, Esse é o melhor ponto aí para E aí, Caio? Pô, Fabiano, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez, bate-papo super legal aqui, é bom estar entre amigos, né, e fazer essa conversa. E aí, pessoal, em termos de FII Capital, né, hoje a gente está num estágio de maturidade, como eu tinha comentado, um late stage VC, early stage private equity, então a gente está olhando para projetos um pouco mais maduros, né, de fato, empresas que estão já com algum tipo de faturamento, que tem capacidade de absorver um cheque aí de 25 a 150 milhões, né, e a gente gosta muito de projetos B2B ou B2B2C, né, mais de 2 founders, estão no sul ou no sudeste, né, empresas que de fato têm algum componente de tecnologia, não sei como fim, mas como meio, né, e que essas empresas de alguma forma se pluguem ao portfólio da FII Capital. Então depois tem nosso site aí, se vocês quiserem dar uma consultada, até as empresas que a gente investe, e aí se vocês estão no setor de Health Tech, Construtech, Fintech, Logtech, setores de uma forma Retail Tech, setores de uma forma que estão mais pujantes nesse mercado, nesse contexto de mercado que a gente está falando de Venture Capital e Private Equity, a gente também ouve vocês e, enfim, mesmo que esteja no estágio de maturidade anterior ao que a gente investe, já construímos relacionamento, também podemos indicar nossos colegas aqui também para fazer essa ponte para vocês. Obrigado, cara. João, e aí? O que o pessoal pode bater lá no Curitiba Angels que vai ser muito bem-vindo? olha, eu acho que primeiramente captar não é para todos, não é para assim, startup de maneira geral existe o caminho de você captar e existe o caminho de você não captar. Não é fácil você captar. Do ponto de vista de captação, de você conseguir o cheque do investidor. Não é fácil. Mais difícil ainda é a sequência disso. É você ficar lá 2 anos com o investidor, 3 anos, 4, às vezes mais, às vezes 5 anos com o mesmo investidor, e sempre tendo essa necessidade de mais capital, trabalhar com runway. Então, isso é uma dica para startups. Acho que quando você está trabalhando no teu modelo de negócios, você tem que entender, aquilo faz sentido você seguir para o Managed Venture Capital ou não faz sentido você seguir para o Managed Venture Capital? E muitas vezes a resposta vai ser que não faz sentido. Até jogando contra a gente, né? Nossos investidores, às vezes não faz sentido a startup batendo no teu posto. O Curitiba Angels, falando da nossa tese, ela é agnóstica, ou seja, diferentemente da Honey, por exemplo, a gente não tem um foco específico de mercado. A fase de maturidade da startup é early stage, então startups ali que já tem alguma validação de produto, preferencialmente com alguma receita, pode ser uma receita baixa, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais por mês, até a faixa ali de... A gente tem investimento de startup com 300 mil de receita mensal. Então essa é a nossa faixa, mas o nosso sweet spot ali, a nossa faixa de segurança é na ordem de 50 mil reais de receita mensal. Bacana. Gente, esse foi o primeiro ADM Tech do ano de 2025, eu muito bem acompanhado com essa turma toda aqui. Quero agradecer mais uma vez a ADM por estar patrocinando nesse nosso podcast e se preparem que vem mais por aí esse ano. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabiano, Caio, Igor. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.